Nossa série que começamos sábado passado, Vozes de Advento. E dentro dessa série de 4 mensagens, hoje nós ouvimos a segunda voz que Deus coloca diante de nós. E se a primeira voz era mais branda e mais amorosa, a de hoje é um pouquinho diferente. É uma voz forte, uma voz áspera, sem muitos rodeios, direto ao ponto. É a voz que clama no deserto, é a voz de João Batista. E o Evangelho de Mateus começou assim. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. O cenário, de certa forma, surpreende, porque eu imagino, pelo menos, se nós tivéssemos que escolher um lugar para começar um grande movimento religioso, talvez a gente escolheria Jerusalém, porque era a cidade santa, ou mesmo o templo, que era o centro da vida religiosa naquele momento. Mas Deus resolve começar no deserto, lugar de secura, de solidão, lugar de perigo. E ao mesmo tempo, o deserto é também uma imagem que ajuda a pensar em como estava o coração do povo. Por fora, o povo de Deus tinha tudo que precisava ter. Templo, sacrifícios, festas, líderes religiosos, tinha tradição. Mas por dentro havia uma secura espiritual. Tinha muita hipocrisia, muita confiança em si mesmo. E é para esse povo que surge João. E João não vem vestido como um mestre respeitável, com uma capa bonita, mas vestindo peles de camelo, um cinto de couro. João não come comida de gente importante, ele come gafanhotos e mel do campo. Na figura de João, tudo está gritando, olha, isso é diferente. E a mensagem de João também é diferente. Ele não começa dizendo, Deus ama você do jeito que você é, está tudo bem. Ele começa de um jeito bastante forte. Arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus, o reino dos céus. Essa é a voz de Deus, por meio do profeta, clamando para que o povo acorde. Uma voz que não massageia o ego, mas que confronta. Uma voz que não diz, continue como está, mas diz, mudem de direção, voltem para Deus. E mesmo assim as pessoas vão até ele. A gente diria que precisa de um discurso bonito para as pessoas seguirem, mas as pessoas foram até João. Mateus diz que Jerusalém, que era a cidade, a Judéia, que era a região, e toda a circunvizinhança do Rio Jordão, os que moravam próximos do Rio Jordão, iam até onde João estava. Gente comum ia, soldados iam, cobradores de impostos, que tinham má fama, iam também. Porque todo mundo estava percebendo e pensando, tem algo de errado com a gente. A notícia desse pregador é diferente, nós precisamos ouvir esse pregador do deserto. E a gente pode fazer um paralelo dessa realidade com a nossa. Porque a gente não vive num deserto geográfico, embora não tenha chovido nos últimos tempos. Mas a gente está muito longe de um deserto. Mas espiritualmente falando, o nosso tempo é muito parecido. Porque por fora existe uma enorme oferta de espiritualidade. Quando eu zapeio os canais de televisão, eu me dou conta que a maioria dos canais abertos de televisão hoje tem alguém pregando em nome de Deus lá. Seja da denominação que for, canais religiosos, ou horários pagos em outros canais, por igrejas, mensagens motivacionais, frases de efeito, lives, muitos posts com versículos, né? Cultos transmitidos ao vivo, como esse agora que está indo ao vivo para a internet também. Existe uma enorme oferta de espiritualidade. Mas por dentro, às vezes, isso não é tão evidente. Por vezes, a gente se pega por dentro percebendo que tem cansaço, tem superficialidade, tem um bom tanto de distração, um coração que às vezes até está distante. A gente vive cercado por vozes que vão dizendo para a gente, você é especial, você é suficiente, você merece, você consegue, basta acreditar em você mesmo.
De certa forma, em muitas áreas da vida a gente precisa ouvir, principalmente quando a gente está emocionalmente doente. Mas na maioria das vezes são vozes que prometem muito, mas não se preocupam em lidar com a raiz dos nossos problemas. E a Bíblia diz que a raiz de todo problema é pecado. Esse estado de separação de Deus. Não estou falando de pecado como atitude. A atitude é a pontinha do iceberg. É a nossa separação de Deus, a nossa rebeldia de coração. E por isso a voz de João Batista ela não é só um eco do passado, ela é necessária hoje também. Enquanto povo de Deus, nós precisamos sempre de novo ouvir a voz que clama dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. A mensagem não é antiga, ela é atual. E João Batista não fala de um arrependimento superficial, aquele só da boca para fora, de cumprir o rito e tá bom. Ele está chamando para uma mudança de mente primeiro, que se reflete nas atitudes também. O Evangelho nos conta que muita gente ia até João, confessava os pecados, recebia o batismo de João no Rio Jordão. Mas aí a situação fica tensa quando de repente chegam fariseus e saduceus. Para resumir, eram os mais religiosos da época. Eram os que comandavam o templo. Eram os responsáveis pelos ritos sagrados. E a reação de João, ela é duríssima. Ele se dirige a fariseus e saduceus, os religiosos, dizendo: ninhada de cobras venenosas. João era peitudo. Era a autoridade da época. Ele diz: raça de víboras. Quem disse que vocês vão escapar do castigo terrível que Deus vai mandar? E ele está chamando para arrependimento sincero. Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. Não fica só da boca para fora, ou dizendo uns aos outros: somos filhos de Abraão. Abraão é nosso antepassado. O que estava acontecendo? Aqueles líderes religiosos se aproximavam mais por curiosidade, por conveniência, do que por verdadeiro arrependimento. Maioria das vezes eles confiavam no seu currículo religioso. Nós somos descendentes de Abraão, nós conhecemos a lei, nós cumprimos as tradições, somos gente de respeito, gente séria. Em outras palavras, era como se eles estivessem dizendo: nós não precisamos nos arrepender como os outros. Nós somos do povo certo, da religião certa, nós temos o sobrenome certo. Tem o pedigree espiritual, vamos usar essa imagem, né? E João joga isso no chão. É como se ele dissesse: olha, Deus não se impressiona nem um pouquinho com o teu sobrenome, nem com a tua tradição, muito menos com o teu pedigree espiritual. Se o teu coração não se volta para Ele, se não há fruto de vida nova, é só casca, é só aparência. E essa palavra de Deus, ela também nos alcança. Porque nós também temos os nossos currículos religiosos. A gente acha que não, mas a gente tem. De vez em quando a gente diz: eu sou luterano de berço. Eu sou. Eu nasci na igreja luterana. Eu sempre tive na igreja. Né? Eu participo da diretoria. Hoje nós vamos ter a instalação da diretoria. Às vezes a gente se acha, ou corre o risco de achar maior ou melhor diante de Deus, porque eu canto no coral. Eu até toco na música lá. Ou às vezes a gente diz assim: mas sabe que eu não sou tão ruim quanto o fulano. E tudo isso pode ser bênção, ter a tradição, ter um serviço, uma história na igreja. Mas se o nosso coração vai se apoiar nisso como se fosse garantia de alguma coisa, aí nós estamos em perigo. Aí vira falsa segurança. Porque é possível estar na igreja por fora e por dentro viver longe de Deus. É possível. É possível estar na igreja de corpo presente, mas lá no pensamento, no coração, viver bem longe daquilo que Deus é, daquilo que Deus diz. E diante disso a voz de João soa dura, mas necessária. Ele diz: o machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. É dura a palavra. Se dependesse da gente, essa sentença valeria para cada um de nós. Diante da santidade de Deus, nós somos árvores secas, árvores doentes.
para usar a imagem de João 15, galhos desconectados da raiz boa. E se somos assim, somos merecedores de juízo. E advento é tempo também de deixar Deus dizer a verdade sobre nós. É tempo de admitir, Senhor, o meu arrependimento muitas vezes foi só da boca para fora. O meu currículo religioso até pode ser bonito, mas o meu coração precisa de mudança real. E ele precisa disso todos os dias. Não é só uma vez por ano, mas é todos os dias. E se essa mensagem terminasse aqui, aí de nós, porque seria apenas uma voz de condenação. Graças a Deus, a mensagem de hoje não termina aqui. E a mensagem de João Batista também não terminou assim. Porque no meio das palavras duras, João faz uma confissão que nos abre as portas. João diz assim: eu batizo vocês com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, é mais forte que eu, do qual eu não sou digno de carregar sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista deixa claro quem ele não é. Eu não sou o Cristo. Eu não sou o centro. Não sou o Salvador. Vocês estão esperando ele. Eu vim para falar dele, mas eu não sou ele. João é apenas a voz que prepara o caminho, a voz que clama no deserto, porque ele sabe quem está vindo, o mais poderoso, aquele que batiza com o Espírito Santo, aquele que traz um juízo verdadeiro, mas também traz uma salvação real e verdadeira. E nesse ponto, o Evangelho se conecta com a palavra do Antigo Testamento do profeta que nós ouvimos. Ele falou de um broto novo do tronco de Jessé, pai de Davi, um ramo que brota de um tronco cortado. E sobre ele, sobre esse ramo, repousa o Espírito do Senhor. Ele não julga pela aparência, mas com justiça. E ele traz uma paz tão profunda que o lobo e o cordeiro vivem juntos, em paz. Consegue imaginar isso? Lobo e cordeiro. Não dá para viver junto, né? O leão come pasto como o boi. Não se faz mal nem dano em todo o monte santo de Deus. Esse renovo, esse broto, esse ramo, esse rei justo é Jesus. Quando Jesus aparece à beira do Jordão, João aponta e diz, e aí eu peguei uma frase emprestada do Evangelho de João, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse é, eu não, ele é. O machado que está pronto para cortar a árvore pela raiz, esse machado cai em primeiro lugar sobre Jesus. Porque na cruz o Filho de Deus é cortado como uma árvore que recebe o fogo do juízo no nosso lugar. Ele leva a nossa culpa. Ele carrega a nossa hipocrisia, os nossos arrependimentos superficiais. Naquele madeiro da cruz, o mais forte e mais poderoso se fez fraco por amor da gente. E ele entra no fogo da ira divina para que a gente seja poupado. Quando ele ressuscita, depois disso ele nos envia o seu Espírito. E esse Espírito é quem cria em nós esse arrependimento verdadeiro que João pregava e que Deus produz em nós. Hoje a gente teve a oportunidade de ouvir a voz que clama. É uma voz forte. E essas vozes fortes muitas vezes nos incomodam. Desmonta as nossas desculpas, derruba os nossos currículos religiosos. Mas justamente por isso ela também é uma voz de amor. Ela prepara o caminho para que a graça de Cristo encontre lugar em nós. Em um tempo que tantas vozes nos dizem: não tem nada de errado com você. Siga o seu coração, a vida é sua. Nesse tempo, Deus nos envia um homem vestindo pele de camelo, comendo gafanhoto e mel do campo, gritando no deserto: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. E logo depois dessa voz, quem vem? O Cordeiro de Deus. O renovo de Jessé.
o mais poderoso do que João, aquele que tira o pecado do mundo. Para refletir e praticar. Que vozes têm moldado mais o meu coração? Reflexão bem pessoal, né? Quais são as vozes que têm moldado, que têm mexido comigo? As vozes barulhentas que me cercam de tantas formas, querendo chamar minha atenção? Ou a gente tem dado espaço para essa voz que clama no deserto, me chamando ao arrependimento? E uma afirmação, na verdade, palavras duras também são palavras de amor. Porque a finalidade dessas palavras duras não é condenar, é salvar. Quando Deus fala de uma forma mais dura com a gente, é comum que a reação seja de autodefesa, ou até mesmo tentar suavizar, relativizar aquilo que Deus diz. A gente diz, talvez não seja bem assim, mas na verdade as palavras duras também são expressão do amor de Deus. Pais muitas vezes têm que falar duro com seus filhos, e não é porque não amam, é exatamente pelo contrário, porque amam e não querem deixar o filho no caminho que leva à perdição. Palavras duras também são expressão do amor de Deus, preparando o caminho para que a graça de Cristo entre mais fundo no nosso coração. Na próxima semana nós vamos ouvir a voz que canta, e aí vai ser a voz de Maria, cantando louvores a Deus por ter sido escolhida para ser a mãe do Salvador. Amém.